Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. É uma palavra simples, rápida, mas eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. Esses dias eu estou vivendo dias de enclausuramento, de jejum, de leitura, de oração, que não é fácil não, é difícil demais. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo de número 7. Segundo livro das Crônicas, 27. Glória a Deus. Versículo 7. Amém? Diz assim, olha. Porventura, ó nosso Deus, segundo Crônicas 20, versículo de número 14, irmãos, 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Então, esta semana esse texto veio ao meu coração, e é bom a gente pregar aquilo que fala o nosso coração, não é verdade? E veio de uma maneira muito especial. Eu estava lá nos meus afazeres, quando Deus falou ao meu coração sobre a importância de sermos mentorados pelo Espírito Santo em tempos de guerra. É interessante porque eu nunca tinha percebido essa presença e essa importância do Espírito Santo no tempo de luta, em tempos de guerra. A gente sempre vê o Espírito Santo. Obrigada. Que nos aviva, que nos renova no culto, que fala com a gente, que usa profetas, mas talvez a gente nunca deu importância à presença do Espírito Santo em tempos de guerras, de verdadeiras batalhas. Eu sei que todos nós aqui estamos em guerra. Guerra é uma questão de tempo. Às vezes a gente está em paz, às vezes a gente está em guerra. Eu não sei na sua vida, mas na minha vida, quando eu estou em paz, está tudo bem, eu até acho estranho. Eu acho que tem alguma coisa errada, está tudo numa boa, está tudo sem movimento, não estou chorando. Não sei, eu estava, acho que vindo agora no BRT, uma propaganda lá, me deu vontade de chorar. Eu falei, que bobeira, de chorando à toa. Então, assim, não estou chorando, não está nada acontecendo, eu já fico desconfiada. Porque a gente está acostumado a viver em guerra. E a vida cristã, ela é feita de batalhas mesmo. Jesus vai dizer que o reino de Deus, ele sofre combates até o dia de João Batista. Mas só vai possuir o reino os valentes. Jesus vai falar várias vezes que nós estamos em momentos de batalha, que nesse mundo nós teríamos aflições, e é uma guerra que já começou há muito tempo. Essa guerra começou lá no Éden e ela vem perdurando até os dias de hoje. A Bíblia vai nos mostrar na própria Escrituras, abra aí comigo, vou querer que você me ajude a manusear a Bíblia. No capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, a Bíblia vai nos mostrar de uma maneira clara que nós estamos num tempo interminável de guerra, que é uma guerra que só vai parar mesmo quando Jesus voltar. E olha o que a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 5, no verso 16, remindo o tempo porque os dias são maus. Tem alguma coisa errada com a teologia da prosperidade, não tem? Que vive dizendo que a gente tem uma vida de vitória, que a gente não pode aceitar derrota, que a gente não pode aceitar doença. Uma vez eu ouvi um pregador falando, miserável é o crente que compra alguma coisa e vai pagando em várias prestações. Isso é coisa de crente miserável. Um crente vitorioso vai lá e compra logo. Que isso, gente? Essa é a teoria triunfalista de um evangelho de triunfo, de um evangelho de constante vitória. Mas olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Remindo o tempo por quantos dias são maus.
A Bíblia vai falar de dias maus, de dias de dificuldades. A Bíblia vai falar também em 2 Coríntios 2,11, que é para nós não subestimarmos os ardis de Satanás, não considerar o inimigo algo digno de ser subestimado. A gente não vai valorizá-lo, mas a gente vai considerar que ele é um inimigo terrível, que ele é um inimigo estrategista, que ele é um inimigo que nos odeia, e a Bíblia vai nos mostrar isso. No capítulo 6, Paulo vai falar da armadura de Deus, e Paulo vai nos mostrar de uma maneira muito clara como é que é feita essa batalha, como ela acontece, e ele vai dizer: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes, olha só, contra as batalhas, os combates. 2 de Pedro 5,8, Pedro vai dizer, vigiai, está sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então nós temos um adversário, nós estamos numa guerra. 2 Timóteo 2,3, Paulo vai dizer a Timóteo que ele deveria se cingir como um soldado de Cristo, para estar pronto para as aflições desse tempo. A Bíblia vai nos dizer também, nas leis da guerra, como é que um soldado antigo, lá no povo de Israel, deveria ir para o combate. E a lei vai nos mostrar em Deuteronômio capítulo 20, que os oficiais vão repetir para o povo como é que eles deveriam ir para a batalha. Olha, quando vocês forem para a peleja, não temas os vossos inimigos. Por quê? Porque o Senhor, vosso Deus, pelejará por vós. Mas ele vai dando várias características de como esse soldado deve ir à guerra. Olha, se você tem medo, é melhor não ir, volta, porque essa guerra não é para medroso. Se você plantou uma vinha, vai cuidar dela. Também não é lugar de vinhateiro a guerra. Se você casou-se, vai curtir a lua de mel, não vai para a batalha não. Olha, vários requisitos para a batalha. A Bíblia vai dizer em Gálatas 5,20 que ainda temos uma guerra, a guerra contra a nossa natureza, essa natureza que todos os dias ela quer fazer a sua vontade. E eu não estou falando isso em todos os aspectos, irmãos. Não estou falando isso só no aspecto de tentação moral, não. Estou falando isso contra a nossa língua, os nossos sentimentos. Nós somos perversos, temos uma natureza mal, gostamos de falar mal um do outro, gostamos de fazer intriga, temos uma natureza perversa e temos uma batalha a travar contra essa natureza. É magoados, às vezes a gente fica ressentido com alguém, chateado com alguém. Não é verdade? A gente fica triste com alguma pessoa, e isso tudo acontece. É uma batalha, é peleja, é a guerra constante que Paulo vai dizer em Gálatas 5,20, que guerreia contra o espírito e a carne, e o espírito contra a carne. É uma batalha constante. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10,4, que as armas das nossas guerras, elas não são carnais, elas são espirituais, mas poderosas em Deus, para a destruição de sofismas e fortalezas. Olha quantas batalhas, mas a Bíblia também vai nos mostrar, em Romanos 8,37, que em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Nós vamos ter batalhas, vamos ter guerra, a Bíblia nos mostra, mas nós vamos vencer. Romanos 16,20, a Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12,14, mas graças a Deus que nos dá a vitória, aleluia, por intermédio, graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus. Nós vamos triunfar. Ontem uma irmã me escreveu, agoniada, pedindo oração, e ela disse: olha, eu não sei se fizeram macumba para mim. Aí eu respondi para ela: olha, se fizer, eu também não sei. De uma coisa eu sei, está escrito, 1 de João 3,8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele faz, Jesus desfaz. Ele faz, Jesus desfaz. Ele arma o laço, Jesus quebra o laço. E assim vai indo. A vida cristã é uma vida feita de combates, de guerras. E o texto que nós lemos aqui nos mostra uma guerra se levantando. E essa guerra se levanta, obrigada, irmã Sandra, essa guerra se levanta contra Josafá, rei de Judá. A Bíblia vai dizer que Josafá foi um rei bom. É a Bíblia que dá depoimento sobre esse rei.
o próprio Deus, dizendo que ele foi um rei de bom coração. Mas Josafá está lá, o reinado de Josafá foi pacífico. Josafá não era um homem de guerra, era um homem mais devoto, um homem mais quebrantado, um homem mais para adoração. Ele teve um governo de paz, mas a Bíblia vai dizer que veio contra Josafá. Sabe aquelas guerras que você não procura, mas vem contra você? Sabe aquela luta que se levanta sem você ter procurado? Sabe aquelas pessoas que se opõem sem você ter aberto a sua boca? E como disse Davi, falando eu ainda de paz, eles fazem guerra comigo. Então, veio essa luta contra Josafá. Vieram 3 povos, moabitas, amonitas e os povos das montanhas de Seir. 3 nações vieram contra Josafá. Detalhe, era tudo parente, eram todos irmãos. E vieram contra Josafá. Guerra boa, não é verdade? Quando vem só aparentada. Então, vieram só irmãos. E se uniram. Vamos destruir Judá, vamos acabar com Josafá. Diz a Bíblia que quando Josafá soube que vinha contra ele essa tão grande multidão, ele teve medo. E é para ter medo mesmo. Quando as batalhas se levantam, é para a gente ter medo, a gente sente medo, é natural. A gente não deve permanecer com medo, mas é natural que o medo se levante, que o medo venha. E a Bíblia diz que Josafá teve medo, mas o mesmo versículo que diz que ele teve medo, que é o versículo 4, diz que ele se pôs a buscar ao Senhor. Aleluia! Ele se pôs a buscar ao Senhor, ele não permaneceu com medo. Ele reuniu todos no pátio da grande congregação. Quando a irmã Beth falou aqui no átrio, então a senhora veio pronta. Reuniu todo mundo no átrio da grande congregação, homens, mulheres, crianças, todos. Vamos orar, vamos buscar a Jeová. Vamos ver o que Deus vai fazer pela gente nessa guerra. Ele reuniu todos ali, a igreja daquele tempo, Judá. Eles foram orar ao Senhor. Ele ora do versículo de número 4 e do versículo de número 6 até o versículo de número 13. E ele ora de uma maneira fervorosa, junto com o povo. No versículo 14, então vem a intervenção do Espírito Santo. Sabe o que me chamou a atenção, irmãos? Quando Deus falou ao meu coração sobre a necessidade de termos e dependermos da mentoração, da presença do Espírito Santo em tempo de guerra na nossa vida, aleluia, é porque justamente não era comum a ação do Espírito tão assim maravilhosamente nesse contexto. Hoje a gente se reúne, a gente sente a presença de Deus. Eu estou sempre me reunindo com irmãs para orar e a gente sente logo a presença de Deus. Deus vem e fala, mas não era comum naquela época. O Espírito vinha destinado a grupos, reis, profetas, sacerdotes e juízes. Então, não era, e profetas, não era sempre que o Espírito vinha e visitava uma reunião. Foi um maior privilégio para Josafá, depois de ter orado como ele orou, o Espírito Santo vir sobre um profeta, porque, diferente de hoje, ele não habitava nas pessoas, então ele veio sobre o profeta Geaziel, através da palavra de inspiração, e trouxe um conselho para aquela guerra. Foi um privilégio muito grande, a presença do Espírito ali, para dizer como é que aquela guerra deveria ser levada, como é que ela seria destravada, como é que aquela guerra ia acontecer. Deus, então, dá uma direção ao rei Josafá para fazer aquela guerra acontecer. Veio a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dar toda a descrição desse profeta, de quem ele era filho, de onde ele vinha, até dizer o que o Espírito disse. Então, Geaziel era um homem comprometido com Deus, ligado a uma linhagem. O Espírito vem sobre ele. E aí nós vamos ver aqui, em tempo de guerra, como é que o Espírito Santo mentoreia a nossa vida. Em tempo de guerra, como é que o Espírito Santo, ele quer trabalhar na nossa vida. Quando eu meditava nesta mensagem, sinceramente, eu comecei a me lembrar que eu não quero um Espírito Santo de culto. Eu não quero um Espírito Santo que me alegre nas reuniões. Eu não quero um Espírito Santo que eu sinto um arrepio quando alguém canta uma canção. Eu não quero um Espírito Santo através de uma palavra pregada, bem inspirada por alguém. Eu quero o Espírito Santo nas minhas guerras diárias de vida. Eu não quero um Espírito Santo de 4 paredes e quando eu sair ali fora, ele ficou aqui. Eu quero levar esse Espírito comigo, aleluia, para que ele mentoreie as minhas guerras, para que ele esteja
esteja comigo. É esse Espírito Santo que a gente está falando. O texto vai fazer referência aqui ao Espírito do Senhor, mas é o mesmo Espírito. Esse era o nome que era dado ao Espírito Santo também no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor. Então eu quero esse Espírito. Quantos aqui nesta noite quer, aleluia, levar com você hoje o mover desse Espírito para suas batalhas, para suas guerras, porque as guerras não vão acabar. Nós teremos algumas vitórias, Deus nos consolará acerca de algumas situações, Deus nos dará algumas respostas, mas nós estamos numa guerra. Diga para quem está do seu lado, nós estamos numa guerra. Aleluia, glória a Deus. Para você não achar que está num piquenique, para você não achar que você veio para a igreja, você virou crente e que a vida é maré mansa. Não, não é um mar de rosa, não. É batalha. Eu tive uma experiência com uma moça que ela veio perguntar se tinha vaga. Ela é líder de uma mocidade muito grande. E ela veio me perguntar se eu conseguiria bolsa para ela estudar no IBP. Eu falei, eu não mando em nada no IBP, mas eu vou falar com o pastor Roberto e vou falar com o pastor Júnior. Nesse ínter, eu me esbarrei com o pastor Júnior naquele dia aqui na igreja. Falei, pastor Júnior, dá para o senhor conversar com o pastor Roberto para arrumar uma bolsa para essa moça? Ele falou assim, quando ela pode pagar? Eu falei, acho que ela não pode pagar nada. Ela é líder de uma grande mocidade, lá onde a senhora vai amanhã, e ela precisa muito estudar a Bíblia, então ela queria uma bolsa. Ele falou, vou falar com o pastor Roberto. Aí eu falei para ela, faz contato lá com o pastor Júnior, diz para ele que a irmã já conversou com ele. E, não sei se o senhor sabe, mas o pastor Júnior acabou dando uma bolsa integral para ela. Para a glória de Deus. Aí ela disse assim, Rosane, comecei a estudar no IBP, estou tão alegre, o pastor me deu uma bolsa integral até eu começar a trabalhar. Glória a Deus, ela muito alegre, e ela disse para mim assim, mas eu estou numa luta muito grande. Eu falei, bem-vinda ao campo de batalha. Crente que ia entrar para o seminário, ia ganhar bolsa e ia ficar assim. Como assim? Não tem noção, Fernanda, no que ela se alistou, no que ela foi alistada, porque nessa guerra a gente não tem nem a chance de se alistar. Não tem nem como, Jesus, olha, eu quero sobrar. Não dá, viu? A Bíblia diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, que ele nos alistou para o combate. E sabe o que aconteceu? Mais 3 pessoas da igreja dela, que estão saindo lá de Campo Grande, vindo estudar sábado no IBP, pagando o seminário através dela. Então, ela trouxe mais gente para estudar no IBP, como pagante. Então, glória a Deus, é um tempo de guerra, é um tempo de batalha, mas a grande vitória é como a gente vai passar por isso e com a presença do Espírito Santo na nossa vida, aleluia, o que não nos deixa sofrer tanto. Como é que ele vai mentorar as nossas batalhas? Primeiro, respondendo à oração. Olha aqui o versículo 14, Josafá acaba de orar, e todos Judá estavam em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Todo mundo lá em pé orando. Versículo 14. Veio o Espírito do Senhor. Como é que Jesus vai mentorar a sua guerra através do Espírito Santo? Respondendo oração. Romanos 8, 26 diz que Ele nos ajuda nas nossas orações quando nós não sabemos orar. Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo não só vai ajudar você a orar, como também vai responder às suas orações. Você crê nisso? Ele vai te ajudar a responder, e quando você vê, está num conflito, está num confronto, e o Espírito Santo está respondendo sua oração. O Espírito Santo está respondendo o que você está pedindo. Ele age assim em tempo de guerra. Quando você acha, presta atenção, irmãos, que você está orando e a oração está lá no teto, o Espírito Santo vem e responde a sua oração. É assim que ele age em tempo de guerra. Mas ele age também falando. A melhor coisa em tempo de guerra é ouvir a voz do Espírito. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo. E em tempos de guerra, tudo que Satanás quer é que a gente ouve vozes estranhas, vozes de homem, vozes de seres humanos, dizendo você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar algum, você vai ser derrotado, você vai ser fracassado, essa porta não é para você, você não
não vai ser curado. É muito importante, em tempo de guerra, você saber quem você está ouvindo. Porque quem você está ouvindo é que vai determinar a sua vitória. É que vai fazer de você um vencedor. E a Bíblia vai nos mostrar de uma maneira muito evidente que quando Deus fala ao seu povo, Ele fala pelo seu Espírito. Por isso, 7 vezes, as 7 cartas lá do Apocalipse, vai terminar dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aleluia! As igrejas, nós temos que ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer. Veio a palavra do Senhor no meio de uma guerra tremenda. Olha o Espírito Santo falando. Talvez você não está ouvindo Ele falar. Talvez você ainda não inclinou o seu ouvido a ouvi-lo. Talvez você ainda não prestou atenção, mas eu quero dizer uma coisa para você. Ele vai falar com você. E quando Ele falar, as guerras vão cessar. A vitória vai chegar, o teu ânimo será reanimado, porque quando Ele fala alguma coisa, acontece. E o Espírito Santo fala. Ele vai falar aqui pelo ministério do profeta Geaziel. Ele vai falar pelo ministério do profeta. E ele vai falar num tempo de batalha. Não tem essa, estou numa guerra, Deus não fala comigo. Você não precisa ir lá na igreja da irmã Maricotinha, do irmão Joãozinho, para ouvir uma profecia, não, meu irmão. Não precisa. Você precisa ser sensível à voz do Espírito. Aleluia. Glória a Jesus. Você precisa ser alguém humilde para ouvir a voz do Espírito. Nós ainda não ouvimos tudo que Ele tem a dizer. Nós ainda não ouvimos realmente o que Ele tem a nos falar. Ainda falta ouvirmos alguma coisa de Deus. Ainda há algo que Deus quer falar conosco. Ainda há algo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Ainda há algo que Deus quer soprar aos nossos ouvidos. Nós não temos ouvido tudo. Nós não sabemos de tudo. Nós não estamos concluídos de tudo. Nós queremos ouvir a voz do Espírito. Nós queremos que Ele traga a sua palavra em tempo de guerra. Irmãos, sabe, é tão maravilhoso isso é tão tremendo, é tão particular na vida de quem realmente serve a Deus, que não tem coisa mais maravilhosa. Você saber que está em tempo de guerra, sai da sua casa, vem para um culto como esse, você não sabe o que vai ouvir, você não sabe o que Deus vai dizer, e de repente, Deus fala ao seu coração, Deus te dá uma direção, e você não sai dessa reunião mesmo. Por isso que quando eu entro dali para dentro, irmãos, pouco me importa quem vai pregar ou quem vai falar. A hora da palavra para mim é a hora que o Espírito Santo fala comigo. Eu aprendi isso e trago isso na minha vida. A hora que eu sento ali é a hora que Deus vai falar comigo. Por isso que eu me quebranto, por isso que eu choro quando se canta um hino, quando se ministra um louvor. Eu aproveito tudo isso porque eu sei que é Deus falando ao meu coração. Nunca saio do mesmo jeito que entrei. O culto está ruim, o culto não foi bom. A gente tem que entrar dali para dentro, ligado com Deus. Espírito Santo fala comigo. Todos nós aqui somos profetas de Deus. Todos nós. Deus quer nos usar. Aleluia. Deus quer usar a cada um de nós com uma inspiração para falar o coração do nosso irmão, para dizer algo, uma palavra de incentivo, uma palavra de vitória. Deus quer nos usar. E muitas das vezes a gente entra, mas a gente entra tão desligado, tão envolvido com os nossos problemas. Tem gente que nem sabe por que veio aqui hoje. Se você não sabe, eu quero lhe dizer, aleluia, me permita, mas Deus te trouxe para você entender que nesse tempo de guerra, tudo que você precisa é do mover do Espírito agindo na sua vida. Amém? Terceiro, direcionando, versículo 16, amanhã descereis contra eles. Olha a estratégia de que ele dá aqui ao povo. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel.
Olha o Espírito Santo dando todas as coordenadas da guerra. Olha como é que vocês vão fazer. Amanhã vocês vão ao encontro deles. Descem pela ladeira de Ziz. Chega até o fim do vale diante do deserto de Jeriel. Ó, vocês, é assim que vai ser. Que coisa boa é ter o Espírito Santo nas nossas guerras, não é verdade? Todas as estratégias que precisamos Ele nos dá. Ó, fecha a boca. Ó, agora é hora de falar. Ó, não vai. Ó, agora vai. Ó, é momento de rosto no pó. Não, é momento de clamor. Não, agora é só louvar. Oh, não, agora é momento de meditar. Só medita. O Espírito Santo vai dando todas as coordenadas. Ninguém age por agir. Ninguém age por impulso. Se ele está na guerra, ele vai dar todas as diretrizes dela. E você já sabe o resultado. Muitas das vezes nós deixamos de ganhar algumas batalhas porque não contamos com essa direção do Espírito Santo. Eu tenho aprendido isso na prática, porque às vezes você tem que passar por umas coisinhas para você aprender a dizer: Espírito Santo, me direciona, me diz qual é a estratégia, como é que eu tenho que fazer, por onde eu tenho que ir, mas a gente primeiro tem que enfrentar. Eu recebi um convite, irmã Beth, para ir lá fora de novo, mas eu já estou agindo de uma maneira diferente, porque eu falei: eu não vou passar o que eu passei antes. Você fica esperto. E a direção que o Espírito Santo me deu é o que eu venho orando desde sábado. E graças a Deus eu estou alcançando vitória. Porque graças a Deus, Deus vai me levar de uma outra maneira. Então nós vamos ser, não foi ruim, mas vai ser melhor. Eu vou passar, não vou precisar passar o que eu passei, alguns percalços na primeira. Porque a gente aprende a pedir a direção do Espírito Santo. Como é que a gente vai? Como é que a gente faz? Como é que tem que ser? A gente começa a depender de Deus. O Espírito Santo dá aqui todas as diretrizes. Pior coisa que tem é você estar numa luta e não saber o que fazer. Crente não se desespera, irmãos. Crente não põe a mão na cabeça andando de um lado para o outro, não sei o que fazer. Ai, meu Deus do céu. Crente não tem isso. Crente para tudo e começa a orar. E quando a gente ora, o Espírito Santo diz exatamente o que fazer. Ele sempre diz, eu nunca vou esquecer, eu sei que o tempo é curto, o testemunho dessa irmã lá na Baixada. Ela era uma dirigente de oração, e chegou uma notícia na igreja, que a filhinha dela de 5 anos havia caído num poço do quintal. E ela estava terminando de dirigir o trabalho, e os irmãos falaram: vamos embora, porque ninguém está conseguindo resgatar a menina, os vizinhos estão chamando, ela não responde, já chamaram o corpo de bombeiro, está uma batalha, parece que o poço era muito profundo e a menina sumiu lá por dentro. Aí aquela irmã, com muita tranquilidade, falou: eu vou terminar o trabalho do Senhor, porque eu deixei ela sob os cuidados de Deus, além dos responsáveis, mas deixei minha casa sob os cuidados de Deus. Então eu vou continuar aqui, vou terminar o trabalho e nós vamos para lá, numa calma que só os crentes que têm Espírito Santo na vida agem. E ela acabou de orar, a boa consagração, e foi para casa. Chegou lá aquele tumulto, vizinho, né? Porque o que não falta é curioso, é opinadores, né? E aí, aquele monte de gente, ela foi, chegou até o poço, começou a orar, e ela orou: Senhor, o Senhor me deu essa filha, e o Senhor também me deu a sua obra para fazer. Eu quero pelo menos que o Senhor faça com que eles encontrem onde está a minha filhinha. Se ela já tiver partido com o Senhor, ela era sua. Mas se ela ainda está viva, Senhor, faça-nos achar. E o Senhor falou para ela: chame pelo nome da sua filha. E ela gritou da beira do poço e chamou o nome da menina. Lá do fundo a menina respondeu: mãe, eu estou no colo de um homem todo vestido de branco. Aleluia! Sabe, o Espírito Santo, ele dá estratégias para você lutar. Não adianta, meu irmão. Você vai ver crente vitorioso, crente vencer, e você vai perguntar: como é que você venceu? O Espírito Santo me deu as coordenadas da batalha. Ele me disse como lutar, de que maneira agir. E ele age mesmo, ele dá mesmo. De que maneira o Espírito Santo mentoreia as nossas guerras, nos motivando. Motivação, sabe? Fenômeno que ocorre de dentro para fora. Motivação, sabe? Incentivo, motivo, de dentro para fora. E ele age assim. Olha o que o Espírito Santo faz aqui, no versículo 17. Nesta peleja, não tereis vós que pelejar. Olha que incentivo. Que motivação, Tempo de guerra que dá vontade de parar, pendurar as armas.
você acha que não dá mais para continuar, o Espírito Santo vem e te motiva. Às vezes você fica esperando uma palavra de alguém. Para com isso, irmãos. Eu sei que a gente tem que ter uma vida de comunhão e esperar um dos outros mesmo, que alguém faça alguma coisa pela gente. Mas se ninguém fizer nada por você, vai buscar motivações no Espírito. As guerras da minha vida, quase todas elas eu venci motivadas pelo Espírito Santo. Sozinha, o Espírito Santo dizendo para mim, vai, eu sou contigo, eu vou te ajudar, eu estarei do seu lado, continua, persevera, lute. Sempre Ele nos motivando, sempre. Olha o que Ele vai dizer para o povo, Ele vai dizer para o rei. Nesta peleja não tereis vós que pelejar. Que coisa boa, né? Vou perder tempo, vai se degladiar. Não vale a pena, sabe? Não vale a pena. Eu tinha um aluno lá no seminário, no IBP na Penha, que ele dizia, professora, zero de emoção. E tem coisa, e tem gente, irmã Beth, que só dando zero de emoção. Tem coca zero, tem geleia zero, tem arroz zero, tem tudo zero. Zero de emoção também. Porque se você der 1% da sua atenção, é o suficiente para acabar com o seu ânimo. Então, é zero de emoção. Agora, para o Espírito Santo, você dá 100% de atenção, porque Ele vai te motivar, Ele vai te incentivar, Ele vai dizer para você, vai, eu estou contigo, fala mesmo, canta mesmo, Rosa, ora mesmo, glorifica o meu nome. E aí você ouve a voz do Espírito. Você ouve Deus falando. Ensina mesmo, Fernanda, se dedique mesmo. Deus te chamou. Vai lá, seja incentivado. Nesta peleja não tereis que pelejar. Olha que legal. Estás parado. Essa é a pior condição de um ser humano. Nós somos movidos por ansiedade. Nessa peleja não tereis que pelejar. Estás parado. Fica numa boa. Ficai de pé. E de pé. E vede o livramento que o Senhor vosso Deus vos dará. Olha a motivação dele. Tem gente que fica triste, ninguém vem me visitar, entrei e saí na igreja, nós temos a obrigação de cumprimentar os irmãos, dar uma palavra de incentivo, mas às vezes a gente também está precisando. Ai, fico triste, entrei lá, ninguém falou comigo, ninguém me deu uma palavra, ninguém me deu um ânimo. Ei! O Espírito Santo está falando com você. Ele está te motivando, Ele está te incentivando, Ele está dizendo para você, eu sou com você, não basta não. Aleluia! Ele está ajudando você, Ele está dizendo, eu sou contigo. Você não vai perder, essa guerra é minha. Eu vou pelejar pela sua vida, eu vou te dar vitória, eu vou destruir os seus inimigos. Eu sou contigo, você é meu filho. Não basta esse incentivo, não basta esse que você traz aqui. Eu já falei e vou repetir, eu não gosto daquele hino que a cantora Damares, né, canta aí. Quem te viu na prova não te ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender. Isso é vingativo. Isso produz em nós um sentimento de vingança tão grande, né? A gente quer, não te ajudou. Quem te viu na prova e não te ajudou, porque não era para te ajudar, irmãos. Porque quando Deus quer que te ajude, até o macumbeiro Deus manda para te ajudar. Quando Deus quer te abençoar, Deus manda quem Ele quiser para te abençoar. Te viu na prova e não te ajudou, porque não era para te ajudar. Mas o Espírito Santo está do seu lado dizendo, eu estou contigo. Isso basta. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso. Nas suas guerras, Ele motiva-nos. Ele motiva-nos. Zacarias 4:6 vai dizendo, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo meu Espírito, aleluia, a gente vai avançando, promovendo a adoração. A quinto, nós já vamos terminar. Como é que Ele age em tempo de guerra? Coisa difícil é cantar em tempo de guerra, né? Dá um nó na garganta, não é verdade? Nossa, Deus. Cantar em tempo de vitória, a porta aberta, a bênção chega, a gente canta mesmo. Até quem não canta como eu, canta. Eu vou cantar o hino da minha vitória. Vocês vão ter que me ouvir aqui qualquer hora dessa, porque Deus vai me abençoar e eu vou pegar nesse microfone e vou dizer, irmã Beth, eu quero cantar. Eu quero cantar. Eu venci Neuzi Pereira e vou cantar. Vou botar lá o playback. Vamos ver. Vou cantar, porque a gente tem dificuldade de cantar e de adorar em tempo de batalha. Esse negócio de pregador fala assim, está na luta, canta. Manda ele vir para o seu lugar, para a sua luta. Isso não é bíblico.
Bíblia nos incentiva a orar em tempos de aflição. O louvor é uma consequência da sua fé. Mas o Espírito Santo nas nossas guerras, ele promove para a gente um sentimento de adoração a Deus. É o hino da Ludmila Ferber: em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe as armas. Nunca pare de louvar. É difícil. Mas às vezes o hino que você vai cantar é o hino que vai envergonhar o seu adversário. É o hino de guerra que Deus vai te dar. E às vezes Deus nos dá uns hinos em tempos de batalha. A Bíblia diz aqui que Josafá não ficou de bobeira, não. Depois da palavra do profeta e da direção do Espírito, de como teria que ser essa guerra, diz a Bíblia que então Josafá se prostrou e adorou o Senhor com o rosto em terra. E todo Judá, porque quando o líder adora, todo mundo adora. E ele começou a adorar, prostrou-se em terra. E foi uma adoração só. Está lá os inimigos, tudo querendo acabar com eles, e eles adorando. E estão cantando, e estão louvando. E não para não, porque do versículo 18 ao versículo de número 22, é só louvor, é só adoração. Diz a Bíblia que é o tempo que começaram a louvar a majestade santa do Senhor. O Senhor pôs emboscada contra os seus inimigos. Eles começaram a louvar a Deus. Quem consegue adorar em tempos de guerra? Quem tem condição de levantar as mãos e adorar? Quando a guerra está levantada, quando o inimigo está no teu calcanhar, dizendo: eu vou acabar com você. Quem é que tem condição de expressar a Deus uma palavra de adoração quando falam mal de você, quando estão te caluniando, quando estão te jogando pedras, quando estão dizendo você não tem valor, você não é ninguém, sabe? Quem é capaz de ter forças para adorar? Porque não tem batalha que nos faz mais sofrer do que aquelas vividas dentro da igreja. A gente sofre com o ímpio lá fora, mas não consegue sofrer com paz quando é dentro da igreja. Dói mais, porque nós somos irmãos e nós não temos noção disso. Se nós não viveríamos em guerra. Eles louvaram ao Senhor, aleluia, louvaram de verdade ao Senhor, e o Espírito Santo vai te dar isso. Nesse tempo de guerra que você está, você vai ser capaz de levantar as suas mãos, cantar um hino de louvor, minha irmã. Alamantu cantar a raios. Você vai ser capaz de adorar a Deus. Eu estou sem retorno, Gilson. Você vai ser capaz de louvar o Senhor, adorar a Deus, por causa do Espírito Santo na sua vida. Quando o Espírito Santo está nas suas guerras, ele realiza milagre. O que aconteceu aqui nessa guerra foi um verdadeiro milagre. Diz a Bíblia que eles se acamparam lá, porque os filhos de Amon e os moabitas se levantaram contra os moradores de Seir. Sabe como é que foi vencida essa guerra? Josafá não fez um esforço, só adorou. Não está escrito assim, mas pelo jeito que está aqui, parece. Os amonitas olharam para os moabitas e disseram: eu não vou com a tua cara. Os moabitas olharam para os amonitas e disseram: eu vou acabar com você. Os povos das montanhas de Seir olharam para eles e disseram: nós vamos acabar com vocês também. E eles disseram: nós vamos acabar com vocês também. E começaram a brigar entre eles. Ficou lá o povo esperando só para catar os despojos. Um verdadeiro milagre. Romanos 15, 19 vai dizer, Paulo, que o Espírito Santo opera milagres, prodígios com poder. Em tempo de guerra você vai ver milagres acontecendo na sua vida. A guerra levantada e você vivendo milagres, Deus fazendo milagres, Deus fazendo coisas tremendas acontecer, e vão olhar para a sua vida e vão dizer: nem parece. Há poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Eu sei com quem é a minha guerra. Eu sei com quem é a minha batalha. Eu sei com quem é a minha guerra. Eu não sou mulherzinha, irmã, de lutar por qualquer coisa, não. Eu sei muito bem com quem é a minha batalha. Eu sei com quem eu tenho luta. Eu desprezo a obra da carne, porque eu sei com quem é a minha guerra. Eu sei com quem é a minha batalha. E a Bíblia vai nos mostrar de uma maneira especial aqui que o Espírito Santo fez um milagre tremendo nessa guerra. E Ele vai fazer milagres na sua guerra. Pode deixá-la acontecer, porque vai haver milagres na sua vida. Eu fui chamada para profetizar, e vou profetizar mesmo, que esse tempo de guerra será o maior tempo de milagres que você vai viver na sua vida. Vai ser o maior tempo de milagres tremendo. O Espírito não nos só mentoreia nas guerras,
guerras, mas guerreie as nossas guerras, porque Ele está no meio de nós. 1 Coríntios 13, Paulo diz, a graça, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo. No grego, essa palavra quer dizer a participação do Espírito. É o Espírito Santo participando da nossa Bíblia, da nossa vida. A Bíblia vai nos mostrar que o resultado dessa mentoração do Espírito Santo nessa guerra foi vitória para aquele povo. Foi de vitória, mas duas coisas trouxe essa mentoração do Espírito. Primeiro, o poder da unidade. Eles se uniram. E quando a gente se une de verdade, sem arranhões, viu? Quando a gente se une de verdade, irmãos, se a gente tivesse noção disso, oh, aleluia! Atos 4:32, a Bíblia diz que o lugar em que eles oraram se moveu. Nós não temos noção. Se nós tivéssemos noção do poder da nossa unidade, não viveríamos de picuinha, de palhaçada, de criancice. Olharíamos uns para os outros com amor, com respeito e com fidelidade, porque Deus está vendo isso. Se nós tivéssemos noção disso, e eu quero dizer isso aqui nesta noite, irmã Beth, quem não tiver no mesmo espírito, Deus vai arrancar da Filadélfia a freguesia. Quem não quiser entender como é que a coisa tem que ser aqui, Deus vai tirar. O que Deus não vai tolerar é gente imatura, que não cresce, é velho de igreja, mas não tem maturidade cristã. Uma coisa é tempo de igreja, outra coisa é maturidade. Duas coisas diferentes. E Deus lida até com crente antigo na igreja, mas Deus não lida com gente imatura. Se a gente quiser se amar, se respeitar, nós vamos trazer o Espírito Santo, mentoreando as nossas guerras, fazendo a obra acontecer na nossa vida. Se nós nos unirmos de verdade, nós vamos ver as coisas acontecerem. Eles se uniram e eles oraram. E oraram muito, e oraram juntos. E quando eles oraram, o Espírito Santo veio. Oração mais um povo unido, é tudo que Ele quer para mentorar as nossas guerras. A Bíblia vai nos mostrar, vindo o inimigo como uma torrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Essa guerra é para o Espírito Santo vencer por você. Seja abençoado. Seja mentoreado por Ele, seja direcionado por Ele, ouça só a sua voz, aleluia, sinta só a sua presença, levante sua mão direita e seja abençoado nesta noite, aleluia. Eu fui investida de autoridade como pregadora, para abençoar a sua vida, em tempo de guerra, seja abençoado pela presença poderosa do Espírito Santo na sua vida, diga glória a Deus. Obrigada, pastora, Deus lhe abençoe.